Olá, me chamo Patrícia Adriane Or, sou pesquisadora no Brasil e gostaria de compartilhar hoje alguns resultados da minha tese de doutorado. Gostaria de manifestar inicialmente imensa felicidade de participar da 5ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, realizada pelo Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, Conjugare, e o meu trabalho ele se encaixa no ET14, Emprego, Desemprego e Precarização do Trabalho. Desde a graduação, eu sou pesquisadora de direito, então o meu trabalho traz uma contribuição jurídica e eu venho pesquisando há mais de 10 anos as interfaces entre direito e novas tecnologias. Então, o trabalho que eu vou compartilhar hoje, ele diz respeito à substituição dos seres humanos pela utilização da inteligência artificial no contexto da 4ª Revolução Industrial, que é a época em que vivemos hoje, né? É a temporalidade em que vivemos hoje. Em primeiro lugar, a inteligência artificial, ela faz parte das ferramentas, né, faz parte de todo o contexto que envolve a 4ª Revolução Industrial, que foi definida por Klaus Schwab. E essa 4ª Revolução Industrial, então, ela é caracterizada muito pela utilização dessas tecnologias chamadas de disruptivas. Então, a inteligência artificial, através de algoritmos, ela traz diversos impactos para a sociedade. A gente tem várias vantagens na utilização da inteligência artificial. No judiciário, por exemplo, nós temos a redução da morosidade judicial, a gente tem a possibilidade de que os algoritmos auxiliem, principalmente na realização de tarefas repetitivas, e na sociedade como um todo a gente tem uma grande relevância do uso das ferramentas de inteligência artificial. Inclusive no contexto da pandemia da Covid-19, esse uso da inteligência artificial ele foi bastante intensificado. Então a gente teve, por exemplo, a própria telemedicina, então a gente teve diversas questões que envolveram a utilização aí da inteligência artificial. Porém, né, a inteligência artificial ela traz alguns riscos para a sociedade. Existem algumas incertezas que envolvem esse universo dos robôs, né, das máquinas pensantes, e a gente tem como uma das consequências a substituição do trabalho humano. A gente sabe que não vão ser todas as profissões, não vão ser todas as atividades humanas que serão substituídas pela inteligência artificial, mas muitas delas serão substituídas de fato. Então a gente tem como uma das consequências que podem ser apontadas em decorrência da utilização da inteligência artificial a própria descartabilidade humana. Então a gente tem algumas profissões, por exemplo, que sofrem consequências maiores, digamos assim, do que outras. E isso possibilita diversas discussões, diversos enfrentamentos. Nós temos alguns dados relacionados a isso. Existe uma pesquisa da UNB, que é a Universidade de Brasília, uma universidade importante aqui no Brasil, e nessa pesquisa diz que até 2026, 54% dos empregos formais serão substituídos por robôs. Além disso, existe uma pesquisa da Global Link de 2017 que fala que até 2030, 800 milhões de trabalhadores podem perder os seus trabalhos para a automação. E aí a gente tem essa questão da demissão de muitos trabalhadores e também da dificuldade que outros trabalhadores têm para de fato conseguir empregos, né, conseguir um trabalho, né, conseguir um sustento através das suas atividades laborativas. Então, a própria estratégia brasileira que envolve a inteligência artificial, que é uma estratégia recente, que é de 2021, nela consta que por volta de 12% aí dos postos de trabalho serão substituídos pela inteligência artificial. Então, nós temos diversos autores que trabalham com essas questões que envolvem a substituição do trabalho humano pelos robôs, né, os impactos negativos da inteligência artificial.
E isso é algo que merece ser refletido, né? Principalmente quando se fala sobre emprego, desemprego e precarização do trabalho nesse contexto do século XXI, agora um contexto que envolve a pandemia, que ainda não terminou, né? E que trouxe muitas questões aí para toda a sociedade mundial, né? Não só a brasileira. E esse é um tema que merece apreço. Né? Com relação, por exemplo, à ideia de que existem autores que falam que existem muitos trabalhadores que ficam excluídos, né, desse contexto de trabalho, desse contexto laborativo, pela questão do acesso à tecnologia ou a falta de acesso. E aí, se formos refletir, por exemplo, sobre o próprio acesso à internet no Brasil, nós temos dados que vêm do Comitê Gestor da Internet no Brasil, dados de 2021 que trazem a realidade de 2020. E nesse relatório, nessa pesquisa, existe um dado de que 83% dos brasileiros têm acesso à internet, independentemente de ser através do computador ou do celular. O celular ele é muito mais utilizado pelas pessoas. E apesar de, com o tempo, no Brasil, o acesso à internet aumentar, então em 2020 nós tivemos um aumento tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, nós ainda temos os excluídos digitais, nós ainda temos pessoas que não têm acesso à internet. E esse relatório aponta que 11,8 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet em 2020. Então esse é um dado que merece ser considerado. Então essas pessoas não estão utilizando a internet ou porque não têm interesse, ou porque consideram isso muito caro, ou porque não sabem utilizar, né? Não sabem o que fazer e como fazer com a tecnologia. Então, nós temos todos esses dados que merecem apreço, né? Nós sabemos que o trabalho humano ele é muito importante. As pessoas elas têm uma sensibilidade, né? Elas têm algumas características que a máquina não tem. E aí nós temos alguns riscos, né? E algumas desvantagens da inteligência artificial, como, por exemplo, a ausência de transparência, né? Muitas vezes a gente não sabe como que a máquina chegou em determinado resultado e a máquina ela recebe inputs, né? Então ela é alimentada por humanos, então a gente também tem uma subjetividade da máquina, a gente tem a chamada subjetividade algorítmica. Então essas questões são muito criticadas pelos autores que se preocupam com essa temática. Então quando se fala, por exemplo, que uma máquina ela não é transparente, a gente tem uma caixa preta, digamos assim, que não fica, que não é do conhecimento das pessoas, né? Sejam profissionais ou sejam cidadãos. Então, existem de fato muitas pessoas que estão sendo substituídas por robôs. Então, pensando no nosso cotidiano, né, quando a gente entra em contato com alguma empresa, com alguma loja, né, a gente tem os chatbots, então a gente conversa com robôs, né, quando a gente conversa com uma empresa de telefonia, não é mais uma pessoa que está ali respondendo, né, imediatamente a nossa pergunta, né, ou respondendo ali a nossa manifestação. A gente tem, então, robôs que atuam nesse sentido. Então, a gente tem também muitas questões aí relacionadas à própria... Você pedir uma entrega, né, de comida na sua casa, né? Antigamente, você pedia pelo telefone, conversava com uma pessoa para fazer o seu pedido. Hoje não, você entra no seu celular em um aplicativo ou você entra no site, enfim, em alguma rede social e faz o pedido, né? Sem contatar necessariamente um humano. Então aí nós temos vários pontos que podem ser observados. Então algumas profissões, por exemplo, que envolvem uma qualificação mais elevada, por exemplo, você pega um professor, um médico, isso ainda vai continuar, né? Vai continuar sendo exigido, né? Dificilmente a gente tem um médico robô, né? Uma máquina pensante robô que faça uma cirurgia. Mas nós temos, por exemplo, robôs que atuam como advogados, em alguns casos, por exemplo, elaborando petições. Hoje a gente fala no juiz robô. Então, na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito com a possibilidade ou não de as máquinas pensantes, ou seja, da inteligência artificial e dos robôs, atuarem no lugar do juiz e substituir
o papel do juiz, né? Eu concluí no meu trabalho que atualmente isso não seria possível, né? Em primeiro lugar, porque não existe uma legislação sobre o tema, então nós temos que fazer toda uma análise que envolve tanto princípios quanto direitos da própria sociedade. Né? Então, a gente dificilmente a gente terá uma substituição por completo da figura do juiz. O que pode acontecer, por exemplo, é a inteligência artificial desempenhar esses papéis de seleção de processos, de organização de processos, de classificação, de admissibilidade de recursos, por exemplo. Então, algumas tarefas mais repetitivas, e os juízes podem vir a ser realocados, né, ou alocados em algumas outras atividades, em algumas outras funções, mas acredito, e aí a literatura vai ao encontro desse pensamento, né, que o juiz não vai ser substituído pela inteligência artificial. Então, no meu entendimento, né, na minha pesquisa, foi concluído que o juiz não vai ser substituído pela máquina. E aí, tanto analisando a legislação que está em construção no Brasil, quanto a própria União Europeia, que tem um regulamento que está em discussão no parlamento, é previsto que a gente tem que ter como centro, nesse âmbito de discussão e de utilização da inteligência artificial, a gente tem que ter o ser humano como centro. Então, se a tecnologia for utilizada, por exemplo, para decidir, deve haver, né, uma supervisão humana. Então, a gente tem, apesar de todas essas questões de substituição da mão de obra humana por robôs e por algoritmos, isso acontece muito, né, principalmente em algumas funções que não são tão que não envolvem uma qualificação tão grande dos profissionais. Então, existe até uma pesquisa que fala que existe uma estimativa de que os motoristas de ônibus, por exemplo, sejam substituídos por robôs, né? A gente tem várias questões, por exemplo, existem escolas que fazem o reconhecimento facial de alunos, então não é necessário que o professor faça a chamada, né? A própria inteligência artificial vai suprir aí essa questão. Então, a gente tem também alguns algoritmos que trabalham auxiliando, em tese, né, a justiça a verificar índices de reincidência. Enfim, a gente tem diversos algoritmos sendo utilizados em diversos locais, né, no mundo todo, né? Então, em Portugal também, no Brasil. Então, claro, essa é mais uma das consequências, né, das novas tecnologias, né, dessa implantação das tecnologias de informação e de comunicação que caracterizam essa sociedade em rede que nós temos, a sociedade em rede que é caracterizada pelo Manuel Castells. Então, hoje tudo é interligado, nós temos esse acesso à informação, amplo acesso, né, quem tem acesso à internet, e tudo isso vai trazendo impactos, vai trazendo consequências para todas as áreas da sociedade, para todos os níveis, e o trabalho não é uma exceção. Então, acredito que a substituição do trabalho humano pela inteligência artificial mereça preço, principalmente em nível científico. A minha análise é jurídica, então eu verifico essa questão dos excluídos digitais, por exemplo, ou da necessidade de valorização do humano, valorização das suas competências, da sua capacidade de compreensão, de informação, da própria linguagem. Então, a gente sabe que os algoritmos eles não têm a mesma capacidade de entender, né, e comunicar essa linguagem humana. Então, acredito que a inteligência artificial ainda mereça ser aperfeiçoada, e acredito que isso vai acontecer com o passar do tempo, como tudo que acontece na sociedade, assim como a própria quarta revolução industrial, ela vai se sofisticando até, quem sabe, nós chegarmos em alguma outra caracterização aí do momento histórico, social. Então, acredito que seja um tema muito relevante, muito atual, que mereça essa relevância e essa discussão. Então, eu acredito que a inteligência artificial seja importante, seja relevante, né, que ela traga diversas características positivas para a humanidade,
né? A gente sabe que o robô é mais rápido que o humano, mas o robô também erra, né? E quando a gente pensa, por exemplo, num médico, né? Eu prefiro um médico que tente me dar o melhor diagnóstico possível, tente fazer a melhor cirurgia possível, e aí podendo errar, né? A gente sabe que o trabalho do médico pode ser nota 10, ou pode, se ele cometer um erro, pode ser nota 2, do que ter um robô que sempre seja nota 5 ou que sempre seja nota 6. Então, essas são alguns pontos que merecem discussão e são os que eu acredito que sejam mais relevantes para ser exposto aqui neste evento, e eu espero que essa contribuição seja relevante para essa discussão que não, como eu disse, não é só brasileira, é uma discussão que ecoa por todo o mundo nesse ano, principalmente de 2022, em que a gente está tentando superar a pandemia e que a gente tem cada vez mais a utilização da inteligência artificial e, de fato, muitas pessoas estão perdendo o seu trabalho e estão sendo substituídas pelos robôs, pelas máquinas pensantes. Muito obrigada!